Quantos aqui vieram ouvir a palavra de Deus? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Livro de Filipenses, capítulo número 4. Filipenses capítulo 4, versículo número 13. Pastor Johnny passou por esse versículo na quarta-feira. Eu estive me preparando para essa ministração hoje de manhã. E no começo da manhã também fui editar a ministração do pastor Johnny. Falei, olha, a pregação do pastor Johnny está aí, ó. Glória a Deus. Diz assim: posso todas as coisas naquele que... Mas fortalece desse jeito, com essa força toda aí? Dá não, vamos lá. Posso todas as coisas naquele que... Naquele que... Coloque a mão sobre o seu coração, curve sua cabeça neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, como estamos, Senhor, gratos, em gratidão por tudo que o Senhor tem feito às nossas vidas. Pelo teu cuidado pela nossa casa, pelo teu cuidado pela nossa família. Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem preparado para nós, Senhor. Senhor Jesus, a tua palavra vai ser ministrada. E aquilo que eu estudei, Senhor, aquilo que eu me preparei, venha se morrer, porque a tua presença é o Senhor que venha falar, Senhor. Te peço agora, Senhor Jesus, toma a frente da minha vida, ministrando a tua vontade, ministrando o teu querer. Fale com a minha vida, ministrando a minha vida poderosamente, Senhor. Que teu Espírito Santo realmente revele a palavra, Senhor Jesus, aos nossos corações. E que possamos sair daqui abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Aplauda o Senhor. Vou falar por aqui. Tira o agudo do microfone, por gentileza. Obrigado. Porém, se assentar. Sai do microfone, eu vou para o outro, já vejo a diferença, gente. Queridos, esse versículo está no contexto da história de Paulo, onde, segundo a palavra, ele estava preso. E ele está no versículo 13, né? Os versículos antes, falando, agradecendo a igreja de Filipenses pela ajuda que fizeram a ele. E uma coisa que me agradou muito, fiquei muito feliz em ver de alguma forma o cuidado daquelas pessoas, né, pastor? Pela vida de Paulo, do apóstolo Paulo. E é maravilhoso, porque quando Paulo chega a esse versículo dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele está dizendo que ainda que o homem viesse ajudá-lo, ainda que o homem tentasse providenciar situações para ficar um pouco mais confortável a situação que ele estava passando, ele não era limitado só ao ser humano, só ajuda física. Mas ele estava dizendo: vocês me ajudaram, vocês contribuíram, vocês se ajuntaram para me entregar isso, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quem estava fortalecendo Paulo, segundo a Bíblia, era o Senhor Jesus. Quem estava fortalecendo a vida de Paulo e dando forças a ele para ter uma vida abençoada, era o Senhor Jesus. Então ele entende, sim, agradece as pessoas que ajudaram, mas ele percebeu que ele tinha dependência de um Deus poderoso que estava cuidando dele em todos os momentos. Você pode levantar suas mãos comigo e declare: o Senhor cuida de mim em todos os momentos. No versículo 12, diz assim, ó: sei estar abatido e ser também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruídos tanto a ter fartura como fome, tanto ter abundância como padecer necessidade. O que ele está querendo dizer? Eu sei viver segundo a provisão de Deus na minha vida. Eu sei viver
ainda que vocês venham e tragam algumas coisas para mim, eu sei viver não só na dependência de vocês, mas eu dependo totalmente da presença de Deus. E eu quero trazer esse contexto para você, e eu quero ministrar algo que Deus colocou na minha vida e no meu coração. A palavra do Senhor Jesus fala que Deus fortalece a vida de Paulo. E eu já quero levantar as minhas mãos e declarar que o Senhor vai fortalecer a tua vida em todas as áreas, em nome de Jesus. Eu já quero declarar que em nome do Senhor Jesus, você vai entender o período que você está vivendo, o período que você está passando, ainda que Deus use pessoas para te ajudar, você vai falar: Senhor, eu dependo totalmente de Ti. A minha dependência é totalmente de Ti, porque é o Senhor que me fortalece. E quando nós falamos de fortaleza, de força, nós entendemos que Deus, Ele tem prazer em mostrar para o seu filho, para a sua filha, que Ele ama abençoar cada um de nós. Quando nós falamos de força, segundo a palavra, nós começamos a entender que Deus, Ele sempre prepara momentos específicos para mostrar a grandiosidade dEle sobre as nossas vidas. Você começa a entender que quando as circunstâncias começam a falar, não vai dar certo, você não vai conseguir, você vai parar, o Senhor Jesus levanta-se à direita do Pai e fala assim: abençoa a tua vida e começa a mudar a tua história, porque Ele tem todo o poder nos céus e na terra para isso. Você entende? O Senhor Jesus, conforme a palavra do Senhor, diz que Ele nos faria mais do que vencedores. E como vencedores, nós passamos por aflições, nós passamos por problemas, nós passamos por dificuldade, nós passamos por tribulações, mas o Senhor Jesus sempre está dizendo para nós: eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te consolo, eu sou o teu abrigo, eu sou o teu juízo. E nessa manhã, o Senhor Jesus está preparado para mudar a tua história, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor, segundo a palavra, diz assim: Deus é a força nos momentos de socorro. E eu me fixei muito nessa palavra força. Porque quando nós pensamos em forças físicas, fala assim: não, essa pessoa é forte, né? Ela vai conseguir passar por isso, ela vai conseguir levantar, né? Falando de peso, levantar isso. Mas quando nós falamos de força espiritual, nós estamos dizendo: Senhor, a minha dependência, a minha vida precisa ser direcionada por Ti. E é tão maravilhoso quando nós passamos por situações que nós se deparamos e nós percebemos que nós não temos forças físicas para nos levantarmos, falando: não, eu vou lutar, eu vou batalhar por isso. É tão maravilhoso quando acontece isso, porque nós começamos a perceber o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos limitados, o quanto nós não conseguimos algumas coisas, mas quando nós começamos a olhar para o nosso Pai, o Deus poderoso, nós começamos a ver Ele cuidando em detalhes de cada situação. No livro de Salmos 28, versículo 7, diz assim, Salmos 28, 7. O Senhor é a minha força, e o meu, nele confiou o meu, e fui socorrido, assim o meu coração salta de prazer, com o meu canto o louvarei. Você entendeu? A versão que eu coloquei aqui diz assim: o Senhor é minha força e o meu escudo, nele confiou o meu coração, e fui socorrido, pelo que o meu coração salta de prazer, e com o meu canto o louvarei. Você entende? No momento da aflição, no momento do problema, no momento que você precisa do socorro, você vai lembrar isso: o Senhor é a minha força, o meu escudo. Ele é a força que vai na minha frente, produzindo os caminhos que precisam ser produzidos, quebrando muralhas que precisam ser quebradas, trazendo libertação onde precisa de libertação, trazendo cura onde precisa de cura. Por quê? Porque
naquele que colocou a vida no altar do Senhor Jesus, aquele que aceitou como único, suficiente e exclusivo servo, como filho de Deus, está preparado para viver as promessas de Deus em todas as áreas. Você pode levantar as mãos comigo e falar assim: o Senhor é a minha força, é o meu socorro, é o meu escudo, nele eu confio. Nele eu confio, em nome de Jesus. Você entende? Quando Paulo cita: posso todas as coisas daquele que me fortalece, e conhecendo a trajetória de Paulo, ele está dizendo: eu passei por diversas situações, eu tive uma vida transformada através do poder do Senhor Jesus, eu tive uma vida mudada, mas eu entendi que eu não sou nada sem a presença do Senhor. Nós acabamos de declarar um louvor que fala exatamente sobre isso. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem. Nós não temos nada mais importante do que a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Porque no momento que nós nos sentimos fracos, abatidos, sozinhos, Ele sempre se levanta com as suas mãos poderosas e dizendo para você: filho meu, confia em mim, porque eu entregarei tudo aquilo que você almeja, tudo aquilo que você precisa, em nome do Senhor Jesus. Em Salmos 18:6, diz que o Senhor é a nossa força nas aflições. E uma coisa que nem foi, a evangelista Camila nem sabia que eu ia ministrar, e nem a Clélia. E eles começaram a falar, na hora da ministração, justamente sobre isso, o vazio. Como nós temos vazios, queridos. Como tem hora que nós acordamos, até estamos bem, né? Estamos felizes, não aconteceu nada, mas você acorda assim com aquela cara de: ué, tá estranho o dia hoje. E você não sabe nem por quê, né? Você não entende o motivo. Você fala: mas tá tudo bem, por que eu estou assim? A primeira coisa que eu faço quando eu estou assim, eu dobro meu joelho e falo: Senhor, tira essa aflição, tira essa angústia do meu coração. E quando eu percebo que não é algo espiritual, porque o Senhor Jesus nos tirou, eu olho para mim, coloco a minha face ali naquele espelho e falo: ó, mais um dia, vamos lá, vamos batalhar, vamos perseverar, que o trampo não vai parar, a situação não vai mudar se você não agir. Então nós temos esses períodos de tristeza, de angústia, e nós ficamos assim, né? Por que está acontecendo isso? Então eu tirei duas formas de você trabalhar isso, dentro da psicologia e dentro do espiritual. Espiritual, ore, apresente a Deus. Se não for espiritual, ó, lave a cara, né? Olhe para si, bata no peito, fala: o Senhor Jesus me ama, e eu me amo também, e vai para cima. Vai para cima, não permita não. Você entende? Não permita não. Mas dentro dessa angústia, dessa aflição, o Salmo 18:6 diz assim: na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, Ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença e aos seus ouvidos. Na versão aqui: na angústia invoquei ao Senhor, clamei ao meu Deus, desde o seu templo, ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Você está entendendo? Até na aflição, Ele quer te fortalecer. Até na angústia, Ele quer te fortalecer. Até nas decepções da vida, Ele quer fortalecer a tua vida.
Então, na verdade, não importa o que você esteja passando, qual problema você esteja, que está te afligindo, o Senhor Jesus está dizendo para você: eu estou contigo e cuido de todas as coisas. O Senhor está dizendo para você: não se preocupe que no tempo determinado as coisas irão se ajeitar. Fique em paz que as coisas irão se ajeitar. Realmente eu não sei a situação que você veio a este culto e apresentou ao Senhor, mas eu creio que no Deus Todo-Poderoso, que tem poder para mudar tudo. Eu creio num Deus que prepara coisas mínimas para mim. Eu tenho experiências com Deus, de coisas mínimas que Deus me entregou, que eu fui observar depois de um tempo. E eu tenho experiências de coisas maravilhosas que Deus fez na minha vida. Alguns anos atrás, alguns bons anos atrás, pouquinho, eu acho que eu tinha não lembro a idade lá em São Paulo, uns 15 anos, mais ou menos 15 anos. Eu fui parar em um hospital com uma febre muito forte, lembra, mãe? E cheguei na Santa Casa de São Paulo, com essa febre muito forte. Falei, não, é só mais uma gripe, aquela coisa toda. Estava tudo bem, tudo tranquilo. E fizeram os exames ali, não, está tranquilo. Do nada, lembra? Do nada, nós vamos ter que te separar. Nós vamos ter que te afastar das outras pessoas. Porque a doença que você está, pode passar para outros. E era meningite. Meningite. E eu fui separado daquele hospital. E para quem conhece o hospital ali da Santa Casa de São Paulo, assim como clínicas, tem muitas pessoas que estão estudando, né? Muitas pessoas estão se preparando para ser enfermeiros, para ser médicos. E eu fui para uma sala totalmente reservada. E algumas pessoas falando com a minha mãe, pastora Dalva. E eu não tinha entender nada. Eu falei, para mim é só mais uma febre. E eles fizeram todos os testes possíveis. E tudo dava positivo para meningite. Quando eu olhei aquelas pessoas na época da Covid, que eles entravam todos cheios de roupa, pastor. Tudo preparado, separado para não ter risco de pegar. Eu lembrei muito de mim. E foi vários médicos lá. E eu olhava para mim, como você está? Eu falei, estou bem. Mas tem certeza que você está bem? Não, porque os exames estão dando errado. Não, eu falei, estou bem. E daí eu comecei a entender a gravidade da situação. Eu tinha por volta de uns 15, quase 15 anos. 15, 16 anos. E faltava um exame que era aquele de tirar o líquido da espinha. Para confirmar o óbito, né? Porque alguns chegaram para mim e falaram assim, se esse der positivo, sinto muito, viu? Eu ouvi isso do médico. Sinto muito. E desde aquela época Deus já tinha uma promessa para a minha vida. E eu creio muito, quando eu falo de histórias, projetos de Deus na vida do ser humano, eu creio muito nisso, porque eu vivo isso. E eu lembro que eu deitado naquela cama, uma hora parou um pouquinho de entrar tanta gente, que vinha gente e examinava daqui, examinava dali, falei, misericórdia, o negócio tá feio. E aparentemente eu estava bem. E eu falei para Deus, falei, Senhor, eu recebi uma profecia que o Senhor ia me levar em vários lugares. Eu recebi uma profecia que o Senhor ia usar a minha vida para instruir muitos jovens e muitas pessoas. Senhor, eu recebi uma profecia da parte do Senhor, e eu sei que foi o Senhor que falou, que a minha vida seria direcionada por Ti. E eu não creio que é o meu fim. Eu falei exatamente assim para Deus. Eu não creio que é meu fim. Se exatamente encerrou o ciclo, amém. Eu aceito. Mas se aquilo que o Senhor usou várias vezes por palavras, por homens de Deus, for verdadeiro, eu não aceito.
Parei ali, fiquei ali. Passou mais ou menos uma hora, 2 horas, chegou a enfermeira com a bendita da agulha para fazer o exame. Fizeram o exame. E falam que é uma dor terrível. E eu não senti nada. Eu falei, falou, tirei. Eu falei, tá. Já tomei a injeção que doeu mais. Eu não senti nada. Daí a moça falou assim, olha, agora nós vamos levar lá para o laboratório, vai ser examinado, vai ser testado, e depois nós vemos com o resultado. Mas a partir do momento que a mulher tirou aquele líquido, aquelas enfermeiras tiraram aquele líquido, Deus acalmou meu coração de uma forma, eu falei, não era nada não. E para a pastora Dalva, eu estava falando, compra o caixão lá, porque essa doença vem para a morte. Você entende? E eu falei, amém, está na mão de Deus. Passou-se um tempo, chegou o resultado. E para a glória do Senhor Jesus, o resultado foi negativo. Os médicos, aplaudam o Senhor. Os médicos e os enfermeiros entravam, saíam, eles ficaram curiosos, porque não entendiam. Como os outros, deu tudo positivo, pastor Vital. E esse final, que era para ter só bater o martelo, deu negativo. É porque Deus, Ele age no limite da força do homem. E é por isso que eu estou ministrando hoje sobre força. É por isso que eu estou tentando trazer algo da parte de Deus para a tua vida, sobre a força de Deus. Você entende? E eles entravam, saíam, mas como assim? Deu negativo o teu exame, está tudo positivo. Eu olhei para um deles e falei assim, o meu Deus tem um chamado na minha vida, e enquanto não se cumprir, eu não irei falecer. Eles olharam para a minha cara e falaram assim, o teu Deus é forte. Eu falei, ele pode ser teu também. Você entende? O meu Deus curou a minha vida. O Deus libertou a minha vida dessa doença. E foi com a força de Deus que eu estou em pé. É com a força de Deus que você e nós todos estamos de pé. Se Deus não nos der força, não nos fortalecer, nós somos almas abatidas fáceis. Ovelhas perdidas. Mas eu quero levantar as minhas mãos e declarar que o mesmo Deus que me curou, que fez milagre na minha vida, é o mesmo Deus que vai agir na tua vida, é o mesmo Deus que vai agir na tua casa, é o mesmo Deus que vai trabalhar em todas as áreas da sua vida. Na angústia invoquei ao Senhor, clamei ao meu Deus. Eu só mostrei para Deus aquela oração, falei, Senhor, o Senhor falou isso para mim. E a tua palavra diz que o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então eu vou viver. Você entendeu? Por isso que eu tive paz no meu coração. Por isso que eu olhei para a situação totalmente desconfortável, totalmente assustadora, e comecei a entender o cuidado de Deus na minha vida. Quando eu falo de coisas absurdas que Deus já fez na minha vida, como coisas totalmente simples, eu estou tentando te mostrar que Deus, Ele sempre está preparando o seu caminho, direcionando a tua vida de uma forma que você muitas vezes no olho físico não enxerga, mas Deus está te livrando, Deus está te protegendo, Deus está te abraçando, está te conduzindo. Esse é o nosso Deus. Nós estamos de fé porque Ele é a nossa fortaleza. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Quando eu começo a enxergar a minha dependência da vontade de Deus, eu começo a viver os milagres do Senhor. Você entende? Quantos aqui tem sonhos? Tem sonhos? Os teus sonhos não podem morrer não. Tem que prevalecer. Você entende? Mas muitas vezes as circunstâncias começam a olhar. Você começa a olhar para as circunstâncias, para as dificuldades, e fala assim, nossa, mas isso aqui está quase bem impossível de eu conquistar, né? Isso aqui está quase impossível de eu fazer. Creia que Deus vai agir a seu favor. Se você reconhecer que você é dependente dEle, Ele age em teu favor.
não importa o tamanho do seu sonho, não importa a dificuldade que você tem apresentado, Ele cuida de você, em todos os momentos. A força no Senhor nos dará coragem. Josué 1:9. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu, esforça-te, tem de bom? Não, eu estou tentando evitar, mas vira para essa pessoa que está do teu lado e fala assim, ó, vamos para cima, vamos parar de lamentar a vida, pastor, ai minha vida, não, vamos para cima, né? Eu falo muito para a nossa geração ali que eu trabalho, estou cansado, né? Falei, nem começou a viver. E como nós temos crentes assim, hein? Pastor, a minha vida, a minha casa. Não, queridos. A tua vida, a tua casa está nas mãos de Deus. A Bíblia fala, não te mandei eu, esforça-te, tem de bom ânimo. Não, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é com por onde quer que andares. Tem versículo que você tem que colocar aqui na tábua do coração e falar, eu vou levar isso comigo. No meio da possibilidade de receber ou não, na possibilidade de eu falar, não vai dar certo, eu vou levar isso. O Senhor me ordenou para realmente viver as promessas dEle em todos os momentos da minha vida. Levante suas mãos comigo e fala, eu creio que o Senhor me chamou para viver as promessas, e eu vou viver todas as promessas de Deus na minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você entende? Esforça-te, tem de bom ânimo, não temas. Quer dizer, eu falo que é até um tapa assim na cara do crente, né? Acorde, crente. Vigia, crente. Não temas, nem te espante. Ai, meu Deus do céu, como vai ser? Deixa Deus cuidar. Porque o Senhor teu Deus é contigo. Você entende? Você pode levantar suas mãos comigo e declarar, o Senhor é minha força. O Senhor é minha fortaleza. Em nome de Jesus. Na minha fraqueza, Deus será minha força. Salmo 73, 26. Salmo 76, 26. Diz assim, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Acharam aí? Travou? Travou? Tá com frio, o computador tá frio. Vou ler novamente aqui, ó. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. O que Deus está dizendo? Eu poderei me sentir fraco. Eu poderei me sentir abatido. Eu terei os meus momentos de altos e baixos da fé. Mas o Senhor Jesus está dizendo que Ele me chamou para mim não temer, para mim não balançar, mas pastor, não. Creia em Deus, creia no milagre de Deus, creia na providência de Deus, creia que os seus sonhos serão realizados, porque Deus irá abrir o caminho para tudo dar certo em nome de Jesus. Creia nisso, porque o Senhor vai fortalecer a sua vida em todos os momentos, em nome de Jesus.
Efésios 6:10. Ele já parou de frio aí já? Efésios 6:10. Diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Deu certo? Ó! Resolveu trabalhar o computador. Vamos lá. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no e na força do... Você está entendendo? Eu até falei sobre isso numa ministração atrás, quando a Bíblia fala, esforça-te, tem de bom ânimo que eu te ajudarei, né? Esforça-te, tem de bom ânimo que eu te ajudarei. Deus está dizendo, faça teu papel, faça a tua arte, a tua parte, que eu cuido de tudo. Nos demais irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do teu poder. O nosso Deus é poderoso, único, maravilhoso. O Deus que te ama de forma maravilhosa, espetacular, extraordinariamente. O Deus que tem prazer em ver você bem. O Deus que tem prazer de fortalecer a tua vida no momento da aflição. O Deus que tem prazer de te ajudar no momento da angústia. O Deus que tem prazer de fortalecer você no momento da fraqueza. O Deus que tem prazer de ver a tua vida ser mudada. O Deus que tem prazer de ver a tua casa ser mudada. O Deus que tem prazer de ver a cura na tua vida. O Deus que tem prazer de ver a libertação dele sobre a tua vida. O Deus que tem prazer de ver você regozijando e as bênçãos do Senhor correndo atrás de você, porque é isso que diz a palavra. O Deus que tem prazer e te ama demais. O Deus que tem prazer, que valoriza a tua vida. O Deus que tem prazer, que mandou seu Filho unigênito para morrer por mim e por você, para que nós pudéssemos ser libertos, restaurados, transformados pelo poder e pelo sangue de Jesus. Deus tem prazer em mudar a tua história. Deus tem prazer em mudar a tua vida. Entenda isso. Nós precisamos só estarmos atentos àquilo que Deus está falando conosco. Mas Deus tem prazer. Você pode bater no peito e falar assim: Deus tem prazer de mudar a minha vida. Deus tem prazer de mudar a situação que eu estou, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Creia nisso, queridos. Creia nisso. Porque assim como Paulo olhou para a situação, olhou para toda a tribulação que ele estava passando, mesmo com a ajuda de outras pessoas, ele falou: Pai, eu confio exatamente em Ti. A minha força vem de Ti, o meu refúgio vem de Ti. Senhor, o meu ar que eu respiro vem de Ti. Então o Senhor é a minha fortaleza, e eu posso todas as coisas naquele que, em nome de Jesus, amém? Se coloque de pé. Coloque a mão sobre o seu coração. Feche os seus olhos. Eu não sei como você está. Eu não sei o problema que você está passando. Eu não conheço a situação que você está vivendo. Mas assim como eu acabei de ministrar, eu conheço um Deus que age em seu favor. Eu conheço um Deus que muda história. Eu conheço um Deus que faz milagres. Que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E é a esse Deus que nós iremos orar neste momento. É a esse Deus que nós iremos clamar neste momento.
Na palavra do Senhor Jesus diz em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei. Quando nós clamamos a Deus por socorro, a palavra já nos confirmou hoje, que Ele vem e abençoa a nossa vida. Quando nós clamamos a Deus, Ele prepara os seus ouvidos para ouvir o nosso clamor, a nossa oração. E neste momento, eu quero levantar as minhas mãos e juntamente com você orar, juntamente com você profetizar que as bênçãos do Senhor Jesus estarão sobre as nossas vidas, que as bênçãos do Senhor Jesus estarão sobre a nossa casa, que realmente o Senhor irá nos fortalecer no momento de fraqueza. Senhor nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, juntamente com a tua igreja estamos reunidos neste lugar, Senhor. Como é bom, Senhor Jesus, sermos direcionados por Ti. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor tem sido não só apenas a nossa força, mas o Senhor tem sido nosso refúgio, bem presente na hora da nossa angústia. O Senhor tem sido a nossa fortaleza. O Senhor tem sido, Senhor, o nosso juízo. O Senhor tem sido, Pai, o Deus poderoso que ama as nossas vidas. Nós queremos Te agradecer e Te louvar por tudo, Senhor, porque até aqui estamos de pé, porque o Senhor nos fortaleceu, porque o Senhor foi na nossa fortaleza, porque o Senhor nos deu força. Estamos de pé, Senhor, até este momento, porque o Senhor estava conosco em todos os momentos, Pai. Obrigado, porque o Teu Espírito Santo age, nos conduz, nos direciona, Senhor, a vivermos novos tempos, meu Deus. E eu quero declarar sobre a Tua igreja, sobre esse povo, Senhor Jesus, que está neste lugar, sobre cada vida que vai ouvir, Senhor, essa ministração através da internet, que essa pessoa venha ser restaurada, transformada, liberta pelo poder do Espírito Santo. Senhor Jesus, se faça presente, haja, Senhor, de forma maravilhosa no coração dessa pessoa. Senhor, traz aquilo que essa pessoa necessita, Senhor, e aproxima essa pessoa, Senhor, cada dia mais e mais da Tua presença, cada dia mais e mais da Tua vontade, cada dia mais e mais, Senhor Jesus, de ter intimidades contigo. É o que eu Te peço, Senhor, Te glorifico e Te agradeço. Amém e graças a Deus. Amém? Aplauda o Senhor. Aplauda mais forte ao Senhor. Glória a Deus. Amém? Estamos encerrando já. Mas leva isso para o teu coração. O Senhor sempre vai ser a sua força. Homens podem te ajudar. Deus pode usar pessoas para te ajudar. Mas comece a olhar para Deus e entender que a dependência tem que vir totalmente dEle. Sabe? Quando nós colocamos a nossa vida no altar do Senhor Jesus e pedimos para Ele direcionar as nossas vidas, nós estamos dizendo ao Pai: Senhor, a minha força não vai não, mas com a Tua força eu irei longe. Com a Tua força eu irei ter as promessas da Tua palavra, Senhor, na minha vida. Com a Tua força, Senhor, eu irei conquistar. Com a Tua força eu irei ter vitória, em nome de Jesus. Leve essa força que está com você em todos os momentos, que chama Espírito Santo de Deus, que te direciona, que te avisa quando você vai errar, que te avisa quando você vai falhar, mas nunca abandona você. Amém? Leve isso para a tua casa, vai com essa palavra profética sobre a tua vida nesse domingo. Leva essa palavra profética nessa semana. Porque eu vou começar a segunda-feira dizendo: o Senhor é a minha força. Vou para mais um dia de batalha, vou para mais um dia de luta, mas o Senhor é a minha força. E eu não vou falhar, eu não vou fraquejar, porque ainda que seja difícil, eu vou começar a olhar para Deus e Ele vai ouvir o meu clamor, a minha oração, e tudo vai ser transformado, restaurado, em nome do Senhor Jesus. Amém?